O Corpo de Bombeiros informou que conseguiu controlar o fogo que atinge o Parque Nacional, mas as chamas que se alastram desde o fim de semana ainda não foram completamente extintas. A gente vem acompanhando isso, ao longo dos últimos dias de maneira muito preocupante quando a gente fala da situação em Brasília. E enquanto isso, o Congresso Nacional deve receber nos próximos dias a medida provisória que abre um crédito extraordinário para o combate aos incêndios florestais e os impactos das queimadas e da seca aqui no Brasil. Ontem, o presidente Lula anunciou que essa MP vai prever a liberação de 514 milhões de reais fora da meta fiscal, um dinheiro que será destinado a diversos órgãos responsáveis por enfrentar a crise climática, como o IBAMA e o ICMBio. O João Pedro Melo está com a gente para trazer os detalhes de tudo de Brasília. Primeiro, sobre essa condição para quem vive em Brasília, do ar. A gente abriu aqui o noticiário já falando um pouco sobre isso. E, na sequência, vamos aquelas ações divulgadas pelo Congresso, pelo governo. Bom dia, JP, seja bem-vindo. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão da qualidade do ar na capital federal, que ontem caminhava de ruim para péssima e hoje está um pouquinho melhor, mas durante a noite a gente teve muito vento e muita fumaça, principalmente na área norte de Brasília. Mas hoje, ao que tudo indica, essa fumaça já está se dissipando, Ou seja, está deixando a área central da capital do país. Qual que é a nossa expectativa aqui para os próximos dias? É de que, com o controle desse incêndio no Parque Nacional, a situação, obviamente, melhore também com relação à qualidade do ar. E aí a gente tem algumas medidas sendo tomadas, medidas que foram anunciadas, inclusive, pelo governo federal ao longo do dia de ontem, A gente teve, por exemplo, a destinação de 514 milhões de reais em créditos extraordinários fora da meta fiscal até o fim do ano, exatamente para combate aos incêndios em todo o Brasil. Esse anúncio foi feito pela Casa Civil como parte desse pacote de medidas para amenizar os impactos da seca que atinge todo o país. Esse dinheiro será incluído através de uma medida provisória editada pelo presidente Lula, que será enviada ao Congresso ao longo dessa semana. Esses recursos vão ser distribuídos para vários ministérios, com foco principal no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Qual que é o objetivo? Compra de materiais e equipamentos de combate ao fogo, além da contratação de mais brigadistas. A gente vem falando disso aqui ao longo de toda a semana, inclusive o presidente alterou o contrato desses brigadistas que tinham que esperar ali pelo menos 3 meses para serem contratados novamente pelo ICMBio, agora não há mais necessidade desse ponto. Ontem, o presidente Lula se reuniu com os chefes de poderes, Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, além do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Durante essa reunião, o presidente Lula disse o seguinte, que o Brasil não estava e nem está 100% preparado para enfrentar eventos climáticos extremos e sugeriu que há participação criminosa de grupos políticos por trás das queimadas, mas destacou que nenhum país tem brigadistas suficientes para atender aí essas situações de incêndio extremo. Vamos ouvi-lo. Hoje no Brasil, a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. Pois é, essa questão de brigadistas, falei de países, na verdade são estados, eu me confundi aqui com a palavra. Mas olha, o governo também protocolou no Congresso um projeto que endurece as punições e torna crime hediondo o incêndio em matas. Hoje, a pena máxima é de 4 anos de prisão e a ideia é aumentar para 12. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nesse encontro que o Legislativo não vai poupar esforços para votar qualquer tema de questão ambiental. Não faltará vontade política da Câmara dos Deputados, nem eu penso do Senado, mas alguns temas eu acho que eles têm que vir bem explicados para que a gente não tenha uma reação adversa. Nós, na nossa visão também, estamos com problemas climáticos sérios, mas estamos enfrentando um problema iminente de organizações criminosas, inclusive no ateamento de fogo. Bom, Sheila, Carla Megali, todos que estão nos acompanhando, ontem o Corpo de Bombeiros controlou as chamas no Parque Nacional aqui de Brasília. Nesse momento está sendo feito ali um trabalho para, de fato, que essas chamas não se espalhem, para que não ocorra uma espécie de reignição.
mas tem um detalhe interessante. Há uma espécie de biomassa no solo ali da região do Parque Nacional de Brasília, e essa biomassa acaba pegando fogo, ou seja, os incêndios ficam subterrâneos, e é isso que o Corpo de Bombeiros está tomando cuidado nesse momento, também com possíveis troncos ali que ainda estejam queimando, exatamente porque nessa época do ano Brasília sofre com uma alta intensidade de vento, e obviamente esse vento pode fazer uma reignição do fogo. Então, as brigadas, os militares que estão ali no Parque Nacional de Brasília estão trabalhando exatamente para evitar esse tipo de reignição. E aí a gente destaca também um outro ponto, uma outra ação tomada pelo governo federal, que é uma reunião na próxima quinta-feira entre o ministro da Casa Civil e os governadores de estado para tratar exatamente sobre essa questão dos incêndios em todo o país. Isso, JP, obrigada, viu, pelas suas informações. Bom trabalho, até mais. Valeu, até mais, pessoal. Bom, vamos falar agora